Me apresentar, eu sou a Margaret Lim, sou a secretária da WINS Network. Eu vou dar uma breve apresentação da nossa rede. Eu queria também vos explicar quem que se junta a nós hoje, caso ainda não saibam. Por favor, vocês que participam aqui, escrevam o vosso nome no chat box. Eu vou apresentar brevemente o WINS Network. Portanto, esta é uma rede que está para melhorar os serviços da ASH. O nosso objetivo é harmonizar os esforços no WINS, apoiar os Ministérios de Educação e melhorar os serviços do WINS, alinhando com os esforços entre parceiros do governo e ONGs. Trabalhamos na advocacia, políticas, reforço de sistemas, monitoria, relatórios, pesquisa, criação de evidências, inclusão do género. Portanto, temos os membros que estão aí em frente do Voz na Tela, que é o Unicef, o GI, Save the Children, o WaterAid, o OMS, Unicef, JMP, da Escola de Higiene Tropical, Higiene e Medicina Tropical, a Universidade Emory, Unesco. Se ainda não são membros da rede, convido-vos a se juntarem à rede. Agora vou passar para o próximo slide, que é a agenda para a próxima hora e meia. Começaremos com uma discussão do painel. Portanto, a discussão do painel da JMP e a Escola de Medicina Tropical e Higiene. O que vai acontecer será a partilha de experiência, discussão sobre as práticas nos países de Timor-Leste, Nepal e Quênia. Teremos ação de perguntas e respostas com audiência. Abriremos discussão para dar oportunidade de fazerem-nos perguntas e aprendermos como é que nós podemos aplicar isto nos nossos países. Eu gostaria de encorajar um envolvimento ativo, pode ser através do chat box, mas sem mais delongas, vou convidar o facilitador, a Maya Igarashi, da WaterAid. Passa a palavra a Maya. Obrigada, bom dia, boa tarde. Espero que me consigam ouvir bem. Eu sou a Maya da WaterAid do Reino Unido. Eu serei a moderadora da primeira parte deste webinar entusiasmante. Eu quero convidar também os oradores convidados, a Jane Wilber, das universidades. A Jane, ela focaliza-se é professora assistente dessa escola. Ela tem muita experiência da implementação da implementação de ASH inclusivo e na disseminação. Juntamente com a Jane, quero apresentar o Tom Slaymaker, que é estaticista sênior e especialista na monitorização de ASH na sede da Unicef em Nova York. Ela também tem muita experiência a trabalhar em ASH na África e na Ásia. E também ele trabalha também juntamente com a JMP na monitorização do ASH. Muito boas-vindas aos dois, a ambos. Portanto, o tema, vamos explorar um pouco sobre dados globais e tendências, algumas experiências, competências de pesquisa. Passo a palavra da Jane. Por favor, pode partilhar uma visão geral
dos dados que existem sobre a deficiência na área do ASH. Muito obrigada por me terem convidado. Muito obrigado. Vocês têm o meu slide para passar, por favor. Primeiro, eu queria falar sobre a questão da deficiência. Eu penso que alguns de vós entendem sobre a deficiência física. É aquela que nós podemos ver. Portanto, 80% das pessoas com deficiência vivem com deficiência invisível. Um sexto de nós temos ao nível global, uma em cada 6 pessoas tem uma deficiência significativa. Portanto, quando falamos de aumentar nas escolas, falamos porque o problema é o acesso à infraestrutura, por exemplo. E as pessoas com deficiência enfrentam uma discriminação muito alargada. E isso faz com que tenham dificuldade em alcançar as metas do desenvolvimento sustentável. Portanto, isso vai prejudicar, vai impedir o acesso ao cumprimento, portanto, da... Próximo slide, por favor. As pessoas com os dados sobre a deficiência na educação, ou, aliás, no seio familiar, prejudicam o acesso à educação. Portanto, as crianças com deficiência é menos provável que tenham acesso à escola. As crianças com deficiência visual e auditiva também são mais afetadas, as diferenças aumentam do nível primário ao secundário, e as crianças com deficiências é mais provável que fiquem fora da escola em relação aos rapazes. Portanto, as crianças com dificuldade de aprendizagem também têm mais dificuldade em aceder à escola, porque há falta de escolas especiais, por exemplo, para cegos e surdos. Portanto, na pesquisa da Unesco, descobriu que é mais difícil para as raparigas acederem, as deficientes acederem à escola em comparação com os rapazes. Thanks, Jane. No, that really set the great scene to say that situation is multi-layered and complex. Portanto, esta situação é de diferentes níveis, é muito complexa. Portanto, a deficiência e nas escolas, nós vamos apresentar os dados que nós temos a partir do relatório da JMP sobre inclusivo nas escolas. Muito obrigado, Maia. Espero que me consiga ouvir. Vou tentar colocar o meu slide. Obrigado. Como muitos de vós sabem, o JMP atualiza os dados nas escolas em cada 2 anos. Portanto, este relatório de 2022, nós produzimos relatório de deficiência no acesso à nas escolas e procuramos dados nacionais, tentamos analisar a situação. Se puder passar para o slide seguinte. Portanto, neste slide, provavelmente não possam ver os detalhes, mas é importante compreender que quando falamos de deficiência e acessível nas escolas, temos várias definições que nós utilizamos em cada país. Portanto, incluímos diferentes tipos de indicadores e definições que usamos. E como podem ver aqui, há uma grande variação.
Temos a mobilidade física, visão limitada, depois, por exemplo, nas linhas de Salomão, por exemplo, portanto, se há espaço para condições para o uso de cadeira de rodas, por exemplo. Próximo slide, por favor. Portanto, o que nós fazemos é usar os dados disponíveis para podermos ver as variações e a cobertura sobre saneamento, água potável, higiene, ao nível das escolas. Em geral, as escolas, às vezes, muitas vezes têm água e conseguem ter mais acesso à água do que ao saneamento. Conseguimos ver também a variação entre a água, saneamento, higiene, conseguem ver, e também diferenças entre o nível primário e o secundário. Também não podemos assumir que só porque existe acesso nas primárias, as escolas primárias possam existir nas secundárias. Próximo slide. Isto aqui mostra-se fontes de água, casas de banho, e analisa a desigualdade em termos de serviços inclusivos de para pessoas com deficiência. Portanto, menos de metade tem acesso a nas escolas. Em metade dos países, então vamos lá, fazendo 50%, há uma grande diferença entre os países. O último slide que eu quero apresentar é do Tajiquistão. É maneira interessante de colocar as questões. Usamos uma maneira interessante de fazer perguntas às escolas. 1/3 das escolas em Tajiquistão rural, professores, reportaram que os estudantes, alunos com deficiência, tinham dificuldades de aceder a serviços de são dois tipos diferentes de informação. Uma é o relato dos professores e outra do relato dos próprios utentes. Portanto, as estatísticas estão recolhidas no local. Muito obrigado, Tom. Portanto, isso é para dar-nos uma imagem daquilo que existe nos países onde existem estatísticas. Voltando para a Jen, quais são outros desafios da sua perspectiva? Quais são as outras dificuldades que as pessoas têm a aceder nas escolas? Portanto, outro desafio é a lacuna na informação. Portanto, é difícil obter informação nesta área. Portanto, eu falei da diferença de género. Portanto, as raparigas sofrem maior discriminação, principalmente quando pensam na higiene menstrual em geral. As pessoas com deficiência têm mais dificuldade em gerir a menstruação do que aquelas que não menstruam. Acho que as raparigas são excluídas em diferentes países. Essa é uma questão muito importante. As pessoas também que dependem de cuidadores, também há há parâmetros diferentes na matéria. E também questões de pessoas com a deficiência visual e auditiva não têm acesso à informação. A comunicação, deficiência cognitiva, surdo-cego, são mais excluídas.
é na questão da mobilidade, esta dificuldade em sair de casa, acesso a dispositivos de assistência, discriminação nas famílias. Portanto, há muitos desafios também nesta área. É claro, as crianças sofrem discriminação na família, portanto, não são prioridade no acesso à educação. Eu pesquisei no Nepal e as políticas incluem, acho, nas escolas, mas concentram-se principalmente em infraestruturas acessíveis e não em matérias de aprendizagem acessíveis. Os fazedores de políticas têm algum nível de compreensão sobre a inclusão na deficiência, mas ao nível do distrito, da província, a compreensão é limitada em relação à inclusão e deficiência. O orçamento é insuficiente por unidade, significa que os custos foram cortados. As rampas são demasiado estreitas ou íngremes porque o cimento é caro. Há falta falta de compreensão, há muita frustração a nível do distrito, porque não há acesso efetivo aos serviços. Também há falta de compreensão. Muitas pessoas consideram a deficiência física em relação a achas acessíveis. Não há rapariga quando... No Camboja, o governo está a impulsionar a acha inclusiva para a deficiência na escola. As políticas incluem indicadores para este efeito. Mas muitas pessoas com deficiência com quem falamos não podiam sair de casa porque não tinham dispositivos de assistência, por exemplo, cadeira de rodas. O terreno era inacessível e as opções de transporte limitadas. É muito caro chegar a uma escola. Portanto, não exploramos o AS na escola, mas indica que muitas crianças com deficiência não estão a ter o acesso ao AS nas escolas porque não conseguem lá chegar. Simplesmente. E poucas tinham acesso muito fraco à AS em casa. Portanto, essas são excluídas, porque mesmo em casa também não têm acesso. Muito poucas intervenções da ASH ao nível de familiar, porque as pessoas com deficiência que não podem sair de casa são deixadas de fora. Portanto, se na própria casa não tem as mínimas condições, mais difícil. Gostaria de ouvir exemplos de outros países. Tome, como é que os dados de monitorização contribuem para combater estas desigualdades, por exemplo? Se eles é que fazem seu próprio relato daquilo que é a realidade no terreno, na área da deficiência e no acesso às... O que diria sobre como a monitorização contribui para combater estas desigualdades? Há alguns exemplos que pode partilhar? Obrigado. Aquilo que nós no relatório tentamos destacar os desafios, mas em muitos países muitas vezes não há seguimento na geração de dados. Portanto, isto vai além da nossa avaliação de base. Temos uma abordagem em duas vias, por exemplo, acho inclusivo e mudanças de comportamento nas escolas. Portanto, temos exemplo de Fiji, por exemplo, onde há necessidade de fazer uma auditoria da deficiência. Portanto, há necessidade de agregar dados por deficiência, grupo de incapacidade por género, avaliar a utilização e não apenas a acessibilidade. Temos o exemplo da Índia,
na Índia, em que há dados desagregados existentes agora. Podemos interrogar os dados e verificar qual é a proporção das escolas que têm necessidades especiais. Portanto, um indicador geral, quantas escolas têm acesso acessível para deficientes, com corrimão, com rampa, por exemplo, quantas têm estruturas de apoio. Portanto, esse tipo de apoio desagregado por de deficiência, para ver quais são os problemas, qual é o nível de investimento que é necessário melhorar, para melhorar. Outra coisa que eu acho que foi um desenvolvimento muito importante foi a clarificação portanto, temos muitos a criação de grupos de estudantes, de professores, portanto, escolas no distrito, escola na província, portanto, ver para a situação que vai para além da monitorização de ver se há os sistemas no local, mas também a criação destes grupos de interesse para que possam também ocupar-se dessa situação de aumentar a conscientização para combater a discriminação na deficiência na sociedade. Também temos exemplos também de que na Costa Rica, eu penso, em 2014, acho que houve uma política de que as escolas têm que ter certos padrões que respeitam ou criarem uma evidência clara de progressos, de que essas escolas realmente criam condições para alunos com deficiência nas escolas pré-primárias, escolas primárias, que se criam condições para crianças com deficiência. Então, esses são alguns exemplos que eu posso dar, eu não sei se ajuda. Eu posso tentar. Então, vamos ter uma segunda sessão deste webinar para aprofundarmos mais. Temos muito ainda para. Quais são as duas recomendações importantes que acha que deve fazer agora? Portanto, se tiver o slide aí, por favor. Então, a primeira parte pensa uma abordagem em duas vias. Por exemplo, acho inclusivo e mudança de comportamento nas escolas, que seja a corrente principal. Acho inclusive mudança de comportamento nos agregados familiares, que incluem pessoas portadoras de deficiência, que é a direcionada. Então, portanto, aqui é que pode-se fazer uma mudança de comportamento que tenha ser feito ao nível familiar. Portanto, fazer a investigação rigorosa para explorar as barreiras do acesso à infraestrutura de ASH e a informação nas escolas e em casa para as crianças com e sem deficiência, para compreender a desigualdade na educação e ASH e co-desenvolver e avaliar estratégias para ultrapassar com as pessoas, juntamente com as pessoas com deficiência. Também co-desenvolver, avaliar estratégias para ultrapassar com as pessoas com deficiência. Portanto, neste documento eu mostro quão importante é incluir raparigas e rapazes sem deficiência. Portanto, com base nisto, como é que nós vamos avaliar estratégias e abordagens para ultrapassar estas barreiras com pessoas com deficiência? Obrigada, Jane.
key recommendations. You might have touched upon some of the recommendation from by the Talvez example, possam the acrescentar recomendações. I think I also had a slide. Eu também tenho um slide que podem ver. I would agree with Jane. Eu concordo com a Jane, fez boas recomendações. We've seen is although there is a shift Eu acho que, embora haja uma mudança na direção de indicadores de inclusão e na integração, it's not reflected in the indicators. isto não está refletido ainda nos indicadores na nossa. Eu concordo que temos que ter mais indicadores mais direcionados nas intervenções. Portanto, eu acho que nós temos que desenvolver indicadores padronizados, tanto que os que nós temos agora ainda não estão claros para a tomada de decisão. Portanto, as minhas duas primeiras maiores recomendações são a elaboração, melhoramento de indicadores direcionados à deficiência. Eu não sei se alguém aqui na audiência tem alguma pergunta. Eu tenho estado a olhar para o chat box, mas não sei se há alguém que tem alguma pergunta nesta altura. Por favor, levanta a sua mão e desligue o seu áudio original para falar. Não está ninguém. Se houver mais comentários, vamos tentar responder. Espero que a Jane possa ficar e responder a quaisquer perguntas ou comentários que possam aparecer no chat box. Dado o tempo, queria passar a palavra à minha co-moderadora, que faz parte desta sessão, a Priya Nath. Posso passar-lhe a palavra, que é a conselheira sênior para a inclusão. Muito obrigado, Maia. Muito obrigada, Jane e o Tom, por ter apresentado tão bem a questão das questões e desafios na ASH e nas escolas na matéria de deficiência. Aqui no painel temos 5 especialistas que têm implementado na prática um ASH inclusivo de deficiência nas escolas. Anthony é oficial de gênero, inclusão em Timor-Leste. Mostrar o que Timor-Leste tem feito na deficiência feminina e integração no Timor-Leste. E tem tido parceiros com organizações das mulheres na implementação e monitorização da avaliação do trabalho que tem feito em conjunto. E temos Uma Chaudhry, que é uma especialista da inclusão da deficiência, que trabalha na Federação dos Deficiência no Nepal como coordenadora da deficiência. E tem estado a trabalhar com a WaterAid de Nepal para dar apoio na implementação do WASH nas 33 escolas. O papel dela tem sido de advocacia e de pressão junto do governo para ver a questão da inclusão de crianças com deficiência. Também do Nepal hoje está Dinesh Roy, que é especialista em ASH da WaterAid, tem trabalhado conosco há 9 anos, trabalha num projeto financiado pelo governo britânico, trabalha nas instalações de ASH.
Passando para o Quênia, temos Justina Pereira. A Justina é a subdiretora responsável pelo ensino de gestão e formação e capacitação no condado de Ikiti, né, no Quênia Central. Tem sido o ponto focal de ASH para vários parceiros nos últimos 15 a 6 anos. Ela forma conselhos de escola, gestão de escolas, e trabalha também no ASH das escolas, incluindo a gestão da higiene menstrual. Trabalha as escolas e comunidades para garantir que os deficientes tenham um tratamento justo, mesmo no nível familiar. O último e não menos, a Albertina trabalha com o reforço de sistemas e também trabalha como chefe da ASH da Unicef no escritório do Quênia. Trabalha nas instituições nos últimos 5 anos e trabalha também para o Rwanda, Chad e Quênia, sendo uma profissional de saúde pública. Trabalha com equipas da educação e na saúde para garantir que as instalações de ASH nas escolas sejam sensíveis ao gênero. Trabalha também em estreita colaboração com o Ministério da Educação na água e saneamento, no Ministério da Saúde, para garantir uma boa concepção de programas da ASH. Posso pedir aos meus painelistas para abrirem, para mostrar a cara dos meus painelistas. Podemos tirar os slides para podermos ver a cara dos painelistas. Apenas os painelistas, por favor. O branco. Dinesh, a Antoneta. Uma, boas-vindas. Estamos à espera da Albertina. Albertine. Olá, Justina. Como podem ver, esse é o painel de especialistas que têm trabalhado na prática em fazer com que a ASH nas escolas seja mais inclusiva às pessoas com deficiência. Eu queria falar pedir a Binesh Albertina, pode nos dar um exemplo de uma intervenção significativa que tenham feito nas escolas para ajudar as crianças com deficiência? E daquilo que nós ouvimos do último painel, os desafios que nós já tivemos sobre qual tem sido os desafios da implementação da ASH para pessoas com deficiência por grupo. Vamos começar com Binesh. Muito obrigado pela oportunidade de partilhar a nossa experiência e aprendizado. Portanto, trabalhamos em 5 municípios na parte ocidental do Nepal e observamos que ASH na política nas escolas não tem sido localizado pelos municípios. As diretivas foi endossada para e mostrava ASH inclusivo. Muitas crianças ainda não têm instalações suficientes para implementar os padrões. Há requisitos ainda locais mas ainda não conseguiram satisfazer os requisitos de todos os tipos de deficiência. Temos trabalhado com os municípios para poderem localizar ASH para pessoas com deficiência nas escolas. Esta é a atividade que estamos a tentar fazer. Isto nós já formamos professores e o pessoal dos municípios para que inclua nos manuais, as diretivas escolares para terem esta componente. E temos realizado uma avaliação também dos indicadores existentes para ver qual é o progresso que tem havido e quem iniciou e quem não iniciou.
E também já realizamos uma auditoria nas escolas para utilizamos para a concepção e desenho, projeção de instalações propícias à deficiência. Reformamos, incluímos crianças com deficiência como membros do grupo de interesse. E temos treinado também equipas técnicas municipais em questão de ASH nas escolas para deficientes. Formamos também professores sobre direitos e direito à educação, mais focalizado para a gestão da higiene menstrual. E também apoio aos professores para envolverem crianças com deficiência nas escolas, em atividades que acontecem na sala de aula, discussões, atividades extracurriculares, como jogos, desporto e todas as instalações de acesso. Estamos a apoiar o município a localizar nas escolas e padrões e diretivos nas escolas para a área da deficiência, para fazer com que os requisitos da deficiência sejam incluídos nos planos do município. Obrigado, é um bom resumo que tenta ver quais são as barreiras que existem no seu trabalho nesta área de nas escolas para pessoas com deficiência. Vou passar a palavra à Antoneta na Timor-Leste para ver o que é que está a fazer no seu projeto. Muito obrigado, Priya. Muito obrigado por convidar o Waterei de Timor-Leste para falar aqui e para partilhar a sua experiência na área de inclusivo em Timor-Leste. A Waterei em Timor-Leste intervém nas escolas na construção de casas de banho inclusivas. Trabalhamos em 8 municípios e para fornecer instalações nas escolas que facilitem o acesso de estudantes com deficiência. Portanto, em todas as intervenções, a Waterei trabalhamos com vários interessados neste projeto. Portanto, trabalhamos com autoridades da educação, né, e parceiros de implementação, autoridades municipais. Também trabalhamos com organizações de pessoas com deficiência. E também o que é importante são os líderes comunitários. Portanto, destes todos intervenientes, destacamos quais as suas responsabilidades no apoio ao projeto e que as autoridades devem fornecer, devem nos indicar a sua localização e também indicar-nos a parceiros de implementação que gostariam que disponíveis para construir as instalações e também trabalhar na área de mudança do comportamento dos professores, estudantes nas escolas, com organizações de pessoas com deficiência. Trabalhamos para ouvir as suas ideias sobre como eles podem apoiar. Portanto, trabalhamos com eles ainda na fase da concepção, né? Portanto, e também da monitorização e da construção. E também fizemos uma auditoria da acessibilidade. Portanto, então, trabalhamos com líderes comunitários, com os pais, tanto na fase da concepção como da implementação do projeto na escola.
Portanto, trabalhamos com eles também na construção de casas de banho inclusivas nas escolas. E também temos tido sessões na escola de sensibilização para aumentar o conhecimento de alunos e professores. Várias sessões que temos tido também sobre gênero, sobre gestão menstrual, sobre outras sessões que nós achamos que são necessárias para o conhecimento de estudantes e professores. Trabalhamos também usamos também os dias comemorativos também para partilhar a informação que nós temos sobre esta matéria de inclusão das pessoas com deficiência. Partilhamos informação com estudantes e professores sobre o uso portanto, a manutenção das instalações para garantir a sustentabilidade das instalações. Porque quando as instalações construídas são entregues à escola para garantirmos que a escola tenha condições de fazer uma boa manutenção destas. Também sobre a limpeza, por exemplo, como garantir que as instalações sejam sustentáveis. Trabalhamos também em Timor-Leste com os municípios, porque se nós queremos construir 20 instalações nos municípios, os beneficiários devem ser 9 mil alunos que vão usar estas instalações, têm que estar incluídas. Muito obrigada, Antoinette. Somente os diferentes tipos de parcerias que devem existir para que qualquer iniciativa seja sustentável e seja inclusiva. Destaca, portanto, a importância da inclusão de diferentes parceiros desde o início do processo, desde a concepção até monitorização, até a entrega. Albertine, pode nos dar a informação, alguns exemplos da sua intervenção no Quênia? In Kenya, first of all, we focused on no Quênia, primeiro nós focalizamos. Primeiro dizer que temos vários papéis para garantir que as crianças tenham acesso a ASH inclusivo. Trabalhamos também com o Ministério da Educação sobre água e saneamento e higiene. Temos diferentes abordagens também sobre inovação. Portanto, nós começamos por criar mecanismos fortes de coordenação. Apoiamos o Ministério da Educação para criar um grupo técnico forte dedicado à ASH nas escolas. E trabalhamos não só com o Ministério da Educação, mas também com o Ministério da Saúde. Portanto, este grupo técnico inclui organizações de pessoas com deficiência. E também incluímos a retroinformação destes grupos sobre como é que, se nós queremos desenvolver políticas e estratégias, sempre consultamos a esses grupos, porque algumas dessas organizações também trabalham em estreita colaboração com crianças com deficiência. Por isso é na área da coordenação. Portanto, a criação do ambiente propício, nós criamos uma série de políticas para ASH nas escolas e um dos documentos principais era que ASH nas escolas
tenha padrões e diretrizes, portanto, instalações inclusivas, a infraestrutura da arte nas escolas e fornecer diretrizes ao nível nacional aos parceiros principais, tanto a produção de diretrizes nacionais. Em termos de informação, também produzimos materiais de informação sobre gestão de higiene menstrual, que foi desenvolvido especialmente dirigido a rapazes e raparigas. Tivemos uma retroinformação de que às vezes estamos a deixar os rapazes de fora, mas em termos de informação, os rapazes também devem ser incluídos e informados. Portanto, desenvolvemos materiais nesse sentido, que também se focalizam na informação nos rapazes. Portanto, muito da informação, dos materiais de informação tem em consideração as necessidades das crianças com deficiência e garantimos que, em termos de implementação, por exemplo, estamos a aumentar a implementação a nível local, os parceiros também sejam formados e compreendam as diretrizes. Falaram sobre ter em consideração as deficiências. A Justine falava mais sobre isso. Eu queria falar sobre o Quênia tem 47 municípios, portanto, nós trabalhamos em escolas especiais, em criar instalações inclusivas sobre as deficiências que existem. Aliás, nós não encontramos escolas especiais, então, crianças com deficiência visual, física, crianças com mobilidade limitada, todas essas crianças têm que ser levadas em conta e também garantir que os Ministérios da Educação tenham em consideração essas crianças para que algumas dessas escolas as crianças tenham atendido as suas necessidades. Portanto, é isso que eu queria partilhar. Obrigado. Obrigado, Albertine. Foi muito bom falar sobre essa coordenação setorial, focalizando nas diretrizes. Agora queria passar para a Uma. Eu sei que a Justine está de volta Espero que a Justine esteja na linha. Talvez possa nos dizer algo sobre quais têm sido os maiores desafios inclusivo nas escolas, de maneira que seja sustentável e que diferentes crianças com deficiências diferentes possam se beneficiar. Muito obrigada. In school. So first, the appropriate policies and guidelines, it is still lacking of local governments. Have not localized the. O nosso governo local, o nosso governo ainda não localizou diretrizes neste sentido da arte inclusivo nas escolas. Portanto, There is a less study on disability and inclusion issues at the municipality level. As a result, portanto, a questão da deficiência já foi levantada ao nível municipal. So municipality seems reluctant to allocate sufficient budget to. Mas o município ainda está relutante em alocar, dotar recursos para esta matéria. Eles não cobrem esta área, nem sequer monitorizam esta área.
mas ao nível provincial e ao nível do governo federal, tentamos influenciar para que se ultrapassem estes desafios na área de ASH e que os municípios localizem esta questão de ASH para pessoas com deficiência e criem equipas técnicas para que haja acesso a ASH. Portanto, a deficiência nas escolas, trabalhamos no envolvimento das crianças, dos professores e das próprias crianças, e também tentamos criar um campeão nacional para se dedicar a esta área da deficiência. E também estamos a envolver também organizações da sociedade civil que trabalham na área da deficiência e que continuem a fazer advocacia e a pressionar o governo para que o governo se volte mais para esta área. Obrigado. Obrigada, Uma. Mais uma vez, é uma vasta gama de atividades que está a se focar para garantir que a ASH nas escolas seja inclusivo, garantir que haja o orçamento certo para poder ser produzir para políticas e diretivas e que estejam localizadas para que o orçamento certo seja dotado às escolas. Justina está conosco? Sim. A tua vasta experiência, quais acha que são os maiores desafios e como é que acha que esses podem ser ultrapassados? Muito obrigado. Eu vou dar uma nossa experiência do Quênia, de onde eu venho. As crianças com deficiência têm enfrentado vários desafios, especialmente quando se fala de instalações de saneamento. Quando as instalações de saneamento não estão adaptadas a diferentes tipos de deficiência, é difícil com que as crianças frequentem a escola. E mesmo que frequentem, são estigmatizados e torna-se difícil para que eles permaneçam. Outra coisa é a falta de água. Onde nós estamos, temos muitos desafios de abastecimento da água e isto torna-se uma barreira para a promoção da higiene para crianças com deficiência, porque eles precisam de muita água para manter a sua higiene. Por isso, quando não há abastecimento adequado de água, há um desafio muito grande à promoção de higiene. Outra questão é o estigma. Nós ainda vivemos numa era em que o estigma é alto. As crianças com deficiência são desprezados por seus pares, mas nós estamos a treinar como governo para fazer que tenhamos um ambiente inclusivo na área da educação, onde as crianças possam aprender em conjunto com os seus colegas com deficiência. E na promoção da higiene, no ASH, nós concentramos na sensibilização da promoção da higiene nas escolas e comunidades. O desafio é, quando estas atividades são apresentadas nas escolas, os professores sentem que isso é um peso adicional às suas atividades curriculares e depois eles pensam que eles não apoiam e nem implementam atividades de ASH porque acham que é um trabalho acrescido para eles. Portanto, na questão da manutenção, na questão das instalações, nós temos feito uma formação nas escolas, muita formação na escola, na comunidade, para manter a manutenção do ASH nas escolas, para que as crianças para que as crianças possam utilizar. Na questão da higiene menstrual, esta é outra questão, porque fornecer pensos higiênicos a crianças com deficiência e aos seus pares é realmente um problema, porque temos falta de pensos nas escolas.
Os orçamentos adotados para hoje nas escolas também são deficientes e também ainda precisamos de mais dinheiro, mais orçamento para ver a questão do ASH, porque ainda não se considera o ASH na dotação orçamental às escolas. Então, temos que ver o que nós fazemos na promoção da ASH. Aquilo que nós estamos a fazer para garantir que sustentamos atividades da ASH nas escolas é a adaptação das facilidades existentes para incluir uma componente sensível ao gênero. Portanto, estamos a melhorar as instalações existentes nas escolas para que seja uma componente usada, as crianças possam estar confortáveis a usar esta componente do ASH. O abastecimento de água nas escolas é uma responsabilidade também do governo, porque muitas escolas dependem da água da chuva e nem sempre chove. Portanto, quando não há chuva, a escola não tem água. Portanto, temos estado a debater isto com medidas alternativas de abastecimento de água nas escolas, com diferentes parceiros e também com o governo. Também a formação de intervenientes. Fizemos muita formação dos intervenientes, incluindo outros parceiros que não trabalham no ASH, ou que fazem ASH, mas que não incluem a componente de criança com deficiência. Temos trabalhado trabalhamos os intervenientes na comunidade para continuar que tenham intenções aparentes de ter hoje nas comunidades e nas escolas, na comunidade como um todo e também nas escolas. Portanto, nós que fazemos muita sensibilização para que as crianças sejam encorajadas a frequentar a escola, fazendo adaptações em que baixamos as torneiras para que as crianças com deficiência possam lavar as mãos e também que haja abastecimento de água nas escolas, onde não há água, os próprios pais possam fornecer a água. E também temos kits de higiene que temos fornecido às crianças, os kits de dignidade que sejam laváveis quando os pensos e também mudar o desenho das latrinas para incluir componentes de crianças com deficiência. E acordamos em que as escolas vão incluir isto no seu programa e também para que possam construir novas instalações onde tenham compartimentos para crianças com deficiência e também possamos garantir que as políticas sobre deficiência e a inclusão da deficiência que acho nas escolas seja implementada até o nível requerido. Muito obrigado. Muito obrigado, Justina. Também uma intervenções muito livre, uma abordagem multinível, múltiplo, e abordar o estigma não apenas de estudantes entre os pares, mas também entre professores e os próprios estudantes, para que consigam aceitar, portanto, trabalhar nesta área e também para que se possa ser dotado um orçamento para o efeito e medidas de mitigação. Não temos muito tempo, mas qual é o vosso conselho? O que acham qual seria o ingrediente crucial, o que é mais importante para melhorar a questão de ASH nas escolas para crianças com deficiência? Qual é que acham? Qual é o ingrediente para o sucesso? Eu vou começar com a uma, depois vou para a Justina. Obrigado. I have one case share here. Recently, we were able to successfully shift a classroom from first floor to ground floor. Por exemplo, passar a sala de aula para as crianças deficientes do primeiro andar para o chão
Portanto, seria colocar salas de aula para crianças deficientes no rechão, para evitar ter que carregar as crianças deficientes de cima para baixo, criar também uma rampa de acesso, tanto para que a equipa da gestão escolar possam manter as aulas de crianças deficientes no rechão e que a gestão escolar também porque também fizemos uma auditoria da acessibilidade das escolas realize the barriers of children with disability. e que a própria escola aceitou, conseguiu ver que essa era uma barreira à educação, a questão do acesso era uma barreira. Demonstrating to find the barriers and that same times avoid the ward chairperson, school teachers and the management team. E também, muitas vezes, quando conseguiram observar que quando mesmo eu, professor, que tem desafios de mobilidade, isso era um problema. Obrigado, Amy. Portanto, incluir todos esses intervenientes, trazer todos os intervenientes e demonstrar. Passa a palavra à Justiça. Qual é a principal recomendação? Eu ia falar da adaptação das instalações, sejam as salas de aula ou instalações de saneamento. Sem água, não há nas escolas. Portanto, a adaptação, pelo menos que as crianças tenham acesso às instalações de saneamento, tenham água e também tenham água também nas salas, na sua escola. Portanto, que tudo esteja adaptado para ser utilizável pelas crianças com deficiência. Portanto, disabilities is a really vital one, and you started to address one of the questions in the chat in your response. So now over to Albertine, then Antoinetta and Benesh. I'm going to be a little bit more strict for you on time, please. Just in 30 seconds each, please tell us your critical ingredient for success. Albertine. I will talk more about the financing. Especially increasing financing for WASH in schools is very critical. And I'm looking at the education sector specifically. At least if every education like ministry would really consider special needs of children with disabilities in their budget, that would address a lot of challenges. Thank you, Justina. So that transparency of budget line and specificity of budget line. Antoinetta, over to you. Thank you. I think from my side, the one is to close collaboration with the relevant parties, with the several parties within its relevance to support us during the project, particularly with the organization of people with disabilities. That because as we work on the construction and also behavior change, we must include them, as I said, since the start of the project planning. And also because it's related, as I said, it's related to the behavior change. So we must it takes time. So we must work with several parties. And the other one is work on the O&M, operation and maintenance, to ensure that our facilities is sustainable. These facilities is sustainable for the students and also teacher in the schools. Yeah, thank you. Thank you, Antoinetta. So really abiding by that principle of nothing about us without us is so important, and we can't do this work as WASH organizations alone or governments alone. It has to be a true collaboration. And Benesh, over to you finally, one top ingredient for success. Yeah, thank you. I think the capacity building of local government staff, like planners and then technical teams, so that they can have a clear understanding what they are going to put in the school,
to make it inclusive and sustainable WASH infrastructure. So that is the more important thing, that they should have that level of capacity. Thank you. Thank you, Binesh. So really thinking about the system strengthening that needs to happen to make it sustainable, make it a reality for all of the schools in the districts, rather than just the one or two that is possible to intervene in for any one organization. So thank you so much to my panel. I think this has been a really interesting or important conversation as we head in towards December the 3rd, International Day for People with Disabilities, a way for us to really reflect on the type of work that is needed to really ensure that there is inclusive WASH in schools. It's multifaceted, it's complex, but it also, there are descriptions, there are examples of success that we can all learn from and take examples from. So I'm going to hand back, I think, to Maya to take us into a Q&A. Right. Yeah, I think I come in here, and I want to Yes, thank you, Priya, for an excellent session to really help us kind of understand, to Banish, to Antoinetta, Albertine. Albertine, there's a lot of questions for you. If you don't mind, on the chat. Uma, excellent. Thank you very much for sharing your experiences. I think we got a lot out of this session. So with that, can I kindly ask, let's get some motivation here. Let's get some interaction. Please take out your mobile phones. If you have them handy, please take them out. And if you can do the QVR code. Next slide, please, Fred. And I thank all of you for, next slide, Fred. Maybe you can, yeah, Fred will get us onto this. I have some questions for you, but I think what came out to me in the last session, and I think it really translated from what we started with, maybe we can get this, yeah, go, yeah. What we started with Tom and Jane. I mean, I really appreciated Jane's kind of approach where she was showing that's the last slide she showed with the, on one side, the importance of mainstreaming inclusive WASH, and then on the other side, having to have sort of targeted approaches. I think then Tom also talked a lot about the data and the data collection. Love it at the end that we were actually able to see these in very concrete ways. So what I'd like you to do is on the first question, and I think we're kind of getting to it. Can we go into the first question? If we're able to switch, perfect. The first question. So what did you find most inspiring about today's session? What were things that kind of came out to you? I would love to see some of the responses that are coming. I was impressed in the last session when they were kind of giving the last words. Adaptation was said, like we need to make sure that we have basic water and things and adapting it. Uma mentioned accessibility is a source of power. I think that's actually really true, because when we all can do it, then we can do anything. And so therefore, just giving that basic accessibility supports. Financing, Albertine talked about. How can financing support, encourage ministries of education? But I also liked Uma, who said that it's also that we need to work with groups, CBOs, and different groups which are also working on disability. And then there was the importance of behavior change, the aspects, O&M, collaboration, and then as also Banish said, it's also too about building the capacity of the municipalities, because at the end of the day, it's the subnational governments that often have to implement these measures. So building their capacity as well, using a systems strengthening approach. So I'm glad to see lots of different responses. You'll have to help me scroll through. So mainstreaming, diversification, lots of experiences, orientation and inclusion. The role of media. Actually, we didn't talk so much about the role of media, but it was great to see topics. Yeah, so great. I think we've got a lot of options. There's a lot of things. The knowledge I'm sharing around the world. I mean, it's amazing. We were listening to what Costa Rica is doing and India are doing in terms of integrating this in their school census and the required policy changes, or even what Cambodia is doing now, having disability clearly put in policy. So I think this has been really
Great. Can we go to the next question? From what you heard today, what do you see as the biggest challenges to inclusion? What do you see as the biggest challenges? Yeah, financing is definitely key. And it's the question is it's not only just Ministry of Education to do the financing, but how do you work with ministries of persons with disability? Oftentimes it's under Ministry of Labor. So financing is definitely, yes, having indicators, and Tom spoke about that, that it should be collected not as a one-off. You know, oftentimes they're done as a one-off surveys. How can we put it as part of the census so we're regularly collecting information? Because if you don't have the information, you're not able to actually do the planning. Standards. Capacity of local government, again, supporting what Banish said, that local government, if they're implementing, they need to be in the ones. Sustainability, O&M, it was also mentioned, I believe, by Antoinetta and as well as Uma and Justina. Budget allocations, lack of quality of monitoring. So that's also the point. It was also from the video. It's not only building a ramp, but are we ensuring that that ramp is actually in a position that you can work with? Secondly, are we only monitoring children with physical disabilities or hearing impairments or eye, but what about children with other disabilities that are not visible? So we have to include those things. True. Education sector is overwhelmed. It's true, to manage all of these tasks and to do things. Policies, great. Yes, gaps in multi-sectoral approaches. That's a really good point, because when we are talking about different organizations doing different things, how do we build alignment? And I think conversations like what we're having right now today is one way to start to build alignment. So what is UNICEF doing? What is WaterAid doing? What is Plan? What are different organizations? How are we working with CBOs? So we are also kind of coming together with our approaches and not confusing the situations. Absolutely. Okay. We'll do one more and then I see that some are still typing. Then maybe we could go on to the next slide. Yeah. So we actually, I think there was there was a few more typing. So maybe just, so when you yeah, I was just going to get the other ones to see. Good. Most required a specific case of adaptation and needed technical support to make it inclusive. Those are really two key things. Okay, let's go to the next slide. So in closing, one word you use to describe as we all go to celebrate and actually acknowledge the 3rd of December, the Day for International Persons with Disabilities. What are one word that you take to first describe this webinar, or one word that inspires you that you're going to take forward in your own work? Because all of us here have the capacity to make a difference. So some are still looking at challenges, but absolutely encouraging, inspiring, inclusive. Yes, I do agree. Inclusive. Yeah, exactly. Refreshing. Love it. Informative. Great. Innovation. Love it. So it is important that we take these words. Adaptive. Absolutely. Comprehensive. We need to have a comprehensive approach. We need to be comprehensive in our partners. When we're talking about financing, we're talking about policies. Absolutely. Really great. Inclusive again, inspiring. So there's a lots of inspiring. Acknowledge and acknowledgement, absolutely. Adaptive, I've seen commitment. Yes, we need to have that commitment to make the change. The change begins with us in our programs, absolutely. Motivating, great, very great. Accessible, great. So all of these words, as we take forward, we go forward on to the 3rd. And I think with that, I leave very inspired, and I want to just thank again Maya. I would like to thank all the presenters today, starting with Jane and Tom, who sort of set the stage for us, followed then by Antoinetta, Albertine, Uma, Justina, Benish, and Priya, who led that session. Thank you guys all for inspiring us, motivating us, all those wonderful words that what we saw on the previous screen. And I think if anything,
we each and every one of us in our work, whichever capacity, we can make things more inclusive. And when we make inclusive, everybody benefits. And if I was a little bit struck by I'm just going off a little bit what my sister said to me, because my sister has a hearing impairment, and she said that a lot of the technologies we actually use now, like exactly Zoom, captions, interpretation, were actually designed initially for people with disabilities. But because we can use them, everybody can benefit. So when we make something inclusive, everybody can benefit. So with that, please do join us. I think I send it back to Marge. Yeah. And thank you for your participation. Yeah, Marge, is it back to you, or do I close it off? Well, yes, I can just invite everyone to please join the WINS network if you haven't yet. And we will be uploading the presentations and the recording of this session on the website. So we look forward to seeing you in one of our future webinars. Thank you very much for joining us today. Bye. Thanks a lot, everyone. Thank you for all the presenters, speakers. Thank you, everyone. Bye. Thank you, everyone. Bye-bye.